Olá, povo de Deus, sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, 16 de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 1, 11, 14 e Lucas 12, 1, 7. Já dissemos que a carta aos Efésios é bastante focada na igreja, e não tanto na igreja local, mas sim universal, que está acima das diferenças de cada igreja. A outra marca fundamental da carta aos Efésios, a questão da parousia, da reflexão sobre o fim dos tempos. Sabemos que os cristãos de segunda, terceira gerações já começavam a abandonar o antigo slogan Jesus em breve voltará. Percebiam que não seria bem assim, que a volta de Cristo já não seria tão iminente. Era preciso mesmo começar a organizar a comunidade para um período mais longo e preocupar-se com o crescimento pessoal, espiritual, místico. Isso marca a carta aos Efésios. Significativo comentário traz a Bíblia de Jerusalém sobre as bênçãos presentes no relato do primeiro capítulo de Efésios. Primeira bênção: em Cristo Deus nos escolheu, chamado dos eleitos à vida santa, iniciada de maneira mística pela união dos que creem em Cristo glorioso. Segunda bênção: o modo escolhido para essa santidade, isto é, o de filiação divina, cuja fonte e cujo modelo é Jesus Cristo, Filho único. Terceira bênção: a obra histórica da redenção pela cruz de Cristo. Quarta bênção: a revelação do mistério. Quinta bênção: a eleição de Israel, que se torna a herança de Deus e sua testemunha na expectativa messiânica. E sexta bênção: o chamado dos pagãos a partilharem a salvação que antes era reservada com exclusividade a Israel. A certeza disso eles a tiveram ao receberem o Espírito prometido. Nesta sequência temos, desde a eleição do povo de Israel ao chamado universal de Deus à santidade em Cristo, pelo Espírito, para todos e todas que aceitam o Cristo como seu Salvador único e definitivo. Percebamos que o dom do Espírito coroa a execução do desígnio divino e a sua exposição de forma trinitária, iniciado a partir de agora de maneira misteriosa, enquanto o mundo antigo ainda dura, atingirá a plenitude quando o reino de Deus se estabelecer de maneira gloriosa e definitiva na parousia de Cristo. Um tema difícil que aparece no nosso texto de hoje é o da predestinação. Sempre houve correntes no cristianismo que defenderam que Deus sabia de antemão o destino das pessoas, ou seja, sua salvação e sua condenação. Santo Agostinho, Calvino se destacam entre os cristãos na reflexão sobre esse tema. Porém, devemos sempre tratar da predestinação colada ao tema da liberdade, pois, do contrário, seríamos marionetes nas mãos de Deus. Hoje, os pentecostais, católicos e evangélicos gostam de repetir que Deus tem um propósito para cada situação humana. É sempre um risco tal linguagem, sobretudo junto daqueles que carecem de um aprofundamento maior, pois pode dar a entender que tudo o que acontece Deus já demarcou de antemão, reduzindo nossa liberdade às cinzas. Claro que o propósito de Deus para nós é sempre da realização plena de cada ser humano, porém ele respeita absolutamente a decisão de cada um, até mesmo a mais definitiva, que é a de dar fim à própria existência. Na mesma perspectiva, devemos enquadrar a teoria do povo eleito.
pois ser escolhido por Deus não significa ter a liberdade tolhida. Em outras palavras, Deus sempre nos escolhe. A nossa tarefa é nós fazermos a escolha por Deus. O salmo de hoje diz: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, o que deve ser entendido por toda a humanidade, pois a escolha de Deus é sempre inclusiva, nunca excludente. Por isso, o próprio salmo também vai dizer: feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Essa é a nossa missão, escolher Deus por nossa herança. Lucas 12, de 1 a 7. A hipocrisia das autoridades judaicas sempre foi um tema presente nos discursos de Jesus. Hoje ele alerta aos seus discípulos para que não caiam no mesmo esquema dos fariseus, que se mostram os mais justos dos homens. Porém, por dentro, qual fermento na massa, sofrem infiltração em todas as dimensões da existência pela dissimulação, falsidade, até mesmo podridão. Por isso, diz Jesus aos seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Embora haja em grego o vocábulo hipocrisia, interessante que ele nos sugira a combinação de duas palavras, ou seja, hipocrisis. Poderíamos assim entender que hipocrisia é uma pessoa de baixo discernimento, uma pessoa de baixo critério para julgar, o que resulta ser falsa, dissimulada, de comportamento dúbio, ambíguo, suspeitoso. O biblista Jaldemir Vitório destaca: a metáfora do fermento aplicada à hipocrisia é significativa. Como o fermento, ela se infiltra no coração das pessoas, transformando-as por dentro. Da mesma forma que se pode distinguir a massa fermentada da não fermentada, assim também a presença da hipocrisia seria claramente perceptível no modo de proceder dos discípulos. Escondê-la seria impossível. Jesus não tinha dúvidas. Não dá para o discípulo do reino ser discípulo do reino e hipócrita ao mesmo tempo. Já na segunda parte do texto de hoje, Jesus afirma: não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disto nada mais podem fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a este. Aqui está outro tema de difícil compreensão, o temor a Deus. Esse temor só pode ser entendido como reverência ao nosso Criador e Pai. Nunca deve ser confundido com o medo. Em Deuteronômio 10, de 12 a 13, temos: e agora, Israel, o que é que Javé teu Deus te pede? Apenas que temas a Javé teu Deus, andando em seus caminhos, e o ames, servindo a Javé teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que observes os mandamentos de Javé e os estatutos que te ordeno para o teu bem. E o livro dos Provérbios 8:13 nos diz: o temor de Javé é o ódio do mal. Detesto o orgulho e a soberba, o mau caminho e a boca falsa. Portanto, o temor a Deus deve ser nosso guia no caminho do bem e no afastamento de tudo que é mal. Por isso, afastar-se do fermento dos fariseus, não ter medo de quem mata o corpo, mas sim de quem pode comprometer toda a nossa existência. São essas as indicações de Jesus. E junto ao temor reverente, Jesus liga a confiança que devemos ter em Deus, dizendo:
Não se vendem 5 pardais por 2 asses. É uma moeda romana de pouco valor. Entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Infelizmente, o que vemos hoje é uma sociedade marcada pelo fermento do ódio, da mentira, da corrupção, da hipocrisia mesmo. Fariseus do tempo de Jesus e dos nossos tempos se misturam, se igualam. Nunca se falou tanto de Deus e pautou-se a vida exatamente por valores contrários a ele. Sobretudo no mundo da política, precisamos nos livrar de qualquer tentação de vincular a religião com cargo de poder civil, pois todas as vezes que isso aconteceu na história, só registramos desastres. Nosso campo de ação é o da profecia, denunciando as injustiças e anunciando o reino de Deus, livres, todos nós, de todos os fermentos de hipocrisia. Um beijo no seu coração.